Olá, tudo bem? Dando prosseguimento à nossa série do Deus destrói o que não lhe obedece, nessa primeira parte nós vimos a história ali desde Adão, passando por Caim, Ló, aliás, Nimrod, e hoje nós vamos falar a respeito de Ló. Na realidade, nós vimos que o mundo evoluiu e a tendência do pecado ficou dentro do homem. Então nós vemos, por exemplo, ali Paulo falando que dentro dele duas leis guerreavam. Uma que dizia que a lei é santa, justa, boa, e ele tinha prazer na lei. Mas de repente, quando ele não esperava, vinha outra lei. E ele então fazia o que não queria. Que é essa tendência que o homem tem. Nós herdamos esse pecado desde Adão. E nós vemos então o perigo que tem quando se não dá ouvido à voz de Deus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E nós vemos que, infelizmente, a nossa tendência é mais para o mal do que para o bem. Então, dando prosseguimento, nós vemos aqui a história de Sodoma e Gomorra, que Ló era sobrinho de Abraão, mas ele era interesseiro, vamos dizer assim. Eu diria assim que ele andava na asa de Abraão. E quando teve a separação, repara que por Abraão ser mais velho, ele deveria ter dado preferência para o tio dele, Abraão. Mas quando Abraão mandou ele escolheu a melhor parte. Só que ele foi para uma cidade ímpia, em que os moradores não temiam a Deus. E eles se acostumaram. Assim como, por exemplo, a rã. Se quiser matar uma rã sem muito sacrifício, bota ela na panela e bota água fria. Bota no fogo. Quando ela vê, ela já está se desmanchando. Então, eles acostumaram ali, no meio do pecado. Eram de Deus, mas se acostumaram. Como muitas vezes nós estamos vendo hoje nas igrejas, adulterar, roubar, matar, usar droga. Está tão comum entre os crentes como se fosse no mundo. E no caso de Ló, por exemplo, Deus teve misericórdia, porque Abraão intercedeu, vamos dizer assim, por Ló. Mas a gente vê que, na realidade, nem mesmo a esposa de Ló estava de acordo com aquilo que Deus tinha dado uma ordem. E quando ela saiu da cidade, não era para olhar para trás, ela olhou e virou uma estátua de sal. Mesmo vendo a mulher daquele jeito, Ló também se rebelou de uma certa maneira. Como certos crentes que estão na igreja, diz que estão fazendo a vontade de Deus, mas querem fazer a sua própria vontade. E nós sabemos que ir contra a palavra de Deus é como nós já temos um vídeo que diz, é dar murro em ponta de faca. Pessoa sensata, ele pensa duas vezes para falar, para agir, porque é o nosso falar. E quando Ló titubeou, vamos dizer assim, o anjo pegou no braço dele e puxou. Vamos depressa, porque enquanto você não sair daqui, eu não posso destruir a cidade. E ele ainda retrucou com o anjo. Assim não, senhor. Aí o anjo falou que era para ir para uma campina e ele quis ir para outro lugar. Deus concordou, o anjo concordou. Mas muitas vezes nós queremos algo e às vezes não é aquilo que Deus quer, mas a gente insiste e Deus termina cedendo. Então, Deus não corre atrás. A gente tem que entender que Deus não corre atrás do homem. Entende? É nós que erramos, nós que temos que consertar. E desobedecer a palavra de Deus é como se você estivesse dando murro em ponta de faca. Deus consentiu. E ele foi. O anjo permitiu que ele fosse onde ele queria ir. E lá na caverna, as filhas dele embebedaram e foi praticado o incesto. Essas duas crianças que eles tiveram, são o povo de Deus, os filhos de Abraão se dividiram.
E hoje nós temos os árabes e o povo de Israel, que o mundo começou a ser destruído por lá. E é de lá que vai começar a destruição, vamos dizer, do povo de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Que desobedecer a palavra de Deus é a pessoa querer se pôr num nível igual de Deus. E há coisas que, embora Deus seja amor, misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, piedade, mas que Ele nos mostra que desobedecer a sua palavra é entrar em desacordo com Ele. E como nós temos aqui a nossa frase comum, 2 bicudos não se beija. Na realidade, ninguém lutou contra Deus e venceu. Nós só podemos vencer se estivermos do lado do Senhor. Une-se a Ele e você se torna uma pessoa forte. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estavam com doença gravíssima, mas quando deram ouvido à voz do Senhor, foram curadas. Mas tiveram de fazer exatamente aquilo que o Espírito Santo nos dá a direção. Nós vemos então, Ló cometeu um incesto, quer dizer, adultério, mas o nome é incesto. Porque o filho não pode ter relação com a mãe, nem pai com filha, na realidade. Isso para Deus é abominação. E se a gente vê lá em Levítico, nós vemos que mesmo a madrasta, mulher do pai, não é para se ter contato e vice-versa. Então, nós nascemos no pecado. O inferno, na verdade, é a terra. Esses 100 quilômetros ao redor na terra é o primeiro céu que esses principados, potestades, hostes da maldade dominaram. Quando Deus se retirou por causa do pecado, eles dominaram a terra. Então, nós nascemos no pecado, criamos no pecado, vivemos no pecado. E a nossa única chance é a obediência total e restrita à palavra de Deus. Quando nós assim praticamos, nós damos plena liberdade para que Deus venha atuar em nosso favor. O povo de Israel sempre foi assim, cheio de altos e baixos. Quando eles se rebelavam, Deus enviava os profetas, eles matavam os profetas, baniam os profetas, não queriam saber. Deus enviava nações para dominar e exterminar aquele povo rebelde. Na realidade, Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus pode destruir, porque Ele é o Senhor, é o Criador dos céus e da terra. E nós vemos então, vamos dizer assim, o quanto é terrível quando não damos ouvido à voz de Deus. No caso, por exemplo, no povo de Deus, sempre foi como uma gangorra. Quando eles estavam na pior, eles clamavam, Deus ouvia, e mandava um libertador. Mas os filhos deles, quando cresciam, esqueciam dos favores de Deus e voltavam novamente à idolatria. E nós sabemos que, na realidade, o primeiro mandamento é não ter outro Deus diante de Deus. Nada que você ponha acima de Deus é aceito. Ele quer ser o primeiro e o único na sua vida. Se você gostou dessa mensagem, você dá um joinha, compartilhe, fale com seu amigo, nos ajude, se inscreva e nos ajude também, assim, financeiramente, porque nosso canal precisa crescer, e nós temos uma mensagem, na verdade, que é a última mensagem de amor que Deus está dando a um povo rebelde.